Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, estamos aqui para o segundo programa sobre aspectos psiquiátricos da sexualidade humana, com a psiquiatra doutora Lara Pantano. Lara, eu quero te agradecer muito. Tinha tanto assunto que um programa só não foi suficiente, né? Viu? Então vamos lá. Estamos aqui com a nossa querida doutora Lara e eu já pergunto de saída, o que é disforia? Eu lembro que até no último programa a gente tinha falado um pouco sobre disforia, até corrigir um pouco as questões dos termos atuais que nós estamos usando. Mas hoje em dia, a transexualidade, nós acabamos falando muito sobre disforia de gênero. O que é disforia? A palavra disforia é um termo que nós acabamos usando por uma forte sensação de incongruência. E é muito importante nós lembrarmos que a disforia não necessariamente tem a ver com uma pessoa trans ou não. Todo mundo pode ter disforia. Existem, por exemplo, mulheres que não se sentem bem com o tamanho das mamas, isso seria uma disforia de mama. Existem pessoas que não se sentem bem com o próprio peso, seria uma disforia de gênero. Sim. Como a própria palavra diz, disforia de gênero não é nada mais, nada menos do que a pessoa se sentir mal e ter um sofrimento pela questão do gênero atribuído ao nascimento. Porque, como eu tinha até comentado no outro programa, nós usamos muito o padrão europeu para classificar gênero. Então é muito essa questão que nós classificamos o gênero da pessoa através do gênero biológico, quando a pessoa nasce, não do gênero psicológico que a pessoa se identifica. Entendi. Então, disforia seria aquilo que eu erroneamente disse de inadequação. De certa forma, sim. De certa é algo forma, que sim. te causa muito desconforto e te causa sofrimento. Ok. E agora, conta um pouco sobre essa questão dos aspectos históricos da sexualidade humana. Ixi. Agora vai, hein? Nossa, vai. agora vamos vai. precisar de um terceiro programa, né? Agora vamos precisar de um terceiro programa. Quando nós começamos a falar sobre isso, é muito difícil falar sobre assim, sexualidade sem ver essa questão da história. Mas, por exemplo, na Grécia Antiga, o que acontecia? Nós vimos que as pessoas eram muito mais livres, tinham relações homossexuais e era vista comum, bem comum. Inclusive é muito engraçado que aquela sociedade era tão machista naquela época que eles sempre brincavam que o casal ideal era um relacionamento entre dois homens, porque a mulher era usada mais para procriação mesmo. Então geralmente eram dois generais de guerra que tinham um relacionamento amoroso e eles usavam as mulheres como reprodução. E uma coisa muito interessante, isso, a palavra lésbica, que nós usamos hoje em dia para falar sobre mulheres homossexuais, ela vem de uma poetisa grega que chamava Safo de Lesbos, que era justamente uma poetisa que escrevia sobre o romance entre mulheres naquela época. Isso mudou muito com a questão do cristianismo, quando teve, né, o nascimento de Jesus, começou essa questão assim de, não tô aqui para falar se isso aconteceu ou não, porque eu acredito que cada pessoa tem a sua crença, mas após o cristianismo começou muito essa vertente mais heterossexual e a religião teve esse papel de que acabou colocando isso e a sociedade acabou seguindo. Porém, é como eu sempre falo, a questão de gênero, os primeiros relatos são dos eunucos na Bíblia, que eram homens que não se identificavam como homens, eles eram castrados e deixavam o cabelo crescer e viviam como mulheres, principalmente como damas de companhia, de imperatrizes. Entendo. Dentro dos determinados castelos. Obviamente que foi se passando, tivemos Idade Média, essa questão do eunuco sempre foi... Tem alguns relatos, mas assim, nós temos algumas menções, por exemplo, teve o escravo Esporo, o escravo Esporos, que ele foi um escravo, que ele foi obrigado a passar por uma cirurgia de redesignação, porque o imperador da época via a falecida esposa naquele escravo. Então ele basicamente obrigou aquele escravo a transicionar de gênero, mesmo ele não sendo uma pessoa trans, porque ele via a falecida mulher. E naquela época você sabe que o imperador mandava em tudo, né? Não era uma escolha. Já tem umas histórias também tem alguns relatos de um imperador que ele não gostava da genitália dele, ele prometia metade do reino dele para alguém que pudesse equipar ele, né?
com uma genitália feminina. Então você vê que assim, tem diversos relatos sobre tanto sexualidade quanto gênero na história humana. Esse assunto acabou ficando muito mais atual, não sei se até se você assistiu o filme da Garota Dinamarquesa, que é um filme que ficou bem famoso, Sim. uns anos atrás. Ele fala sobre a Lily Elbe, que é um dos primeiros relatos de quando nós começamos a olhar de perto essa questão de gênero, que foi realmente a primeira cirurgia de redesignação sexual. É meio controverso na literatura, porque existiam duas mulheres que passaram por isso, lá na década de 1910, mais ou menos, que foi na Alemanha, apesar da Tailândia ser muito conhecida hoje em dia como um polo para a realização dessa cirurgia. Foi na Alemanha que essa cirurgia saiu. E eram duas mulheres, que a Lily foi uma delas, e daí tinha outra que também estava nessa. Não sabe exatamente ao certo quem foi a primeira, mas foi aí que nós começamos a olhar de perto. Tá. É interessante porque tem vários relatos, né, e ao longo da história, pelo que você está mostrando, isso sempre fez parte, vamos dizer assim, da cultura, né, e sempre essas disforias, que agora eu também aprendi esse termo, né, fez parte de todo esse processo, né, de crescimento. Inclusive até algumas tribos africanas, quando nós começamos a olhar, existiam, por exemplo, algumas tribos indígenas, não necessariamente africanas, que eles já incorporavam como se fosse um terceiro sexo, pessoas que não se enquadravam nem no padrão masculino ou feminino. Existem algumas tribos africanas que a mulher desempenha o papel que é tipicamente masculino na nossa sociedade, ela que vai à caça, tudo, enquanto o homem fica em casa. Então você acaba vendo que essa questão de papel de gênero, de sexualidade, tudo varia muito de cultura para cultura, do nicho que nós estamos inseridos. Muito interessante. E aí eu te faço uma pergunta. Qual a diferença entre pessoas binárias e não binárias? E o que é ser binário? Vamos começar pelo básico para definir para o nosso público em casa. Tá. Binarismo de gênero, quando nós começamos a falar, é muito essa vertente da sociedade que nós temos, que basicamente homens são de Marte, mulheres são de Vênus, esses universos não se cruzam. Então, são pessoas que seguem o padrão de gênero da sociedade. Por exemplo, eu sou uma pessoa binária. Eu sou uma mulher binária, eu tô lá no universo feminino, o senhor é um homem binário, o senhor tá lá no universo masculino. Nós temos os nossos gostos, tudo, mas nós não fugimos desse padrão muito de gênero. Existem pessoas que não se adequam muito a isso, que não gostam, às vezes, dessa imagem do homem ter que ser o provedor, o homem fazer isso, o homem fazer aquilo, e pessoas que falam que, assim, não tem jeito certo de ser mulher, isso. Então, acaba entrando muito pessoas que não se enquadram nesse estereótipo esperado de gênero da sociedade. Enquanto as pessoas binárias acabam só seguindo o fluxo. Entendi. Assim, nasci mulher, fui criada como mulher, me identifico como isso, ou no caso de uma pessoa transbinária. Por exemplo, nasci menino, fui criado como menino, mas sempre quis estar no universo feminino, fazer essas coisas de mulher, tudo. Entendi. Então, eu diria que um não binário é um disfórico. Sim, ele só pode sofrer de disforia com o corpo ou com essa questão de papel da sociedade. Mas assim, o não binário, ele entra muito mais nessa vertente de papel de gênero da sociedade. Tá. Que eu não gosto disso. Não necessariamente toda pessoa que é não binária também procura a gente para querer fazer alguma manipulação hormonal, tudo. Geralmente os não binários, existem pessoas que se sentem melhor tendo um corpo mais andrógeno, existem pessoas que gostam de fazer uma transição de gênero, mas não se enquadram totalmente no papel feminino ou masculino. Isso varia muito de paciente para paciente. Então, iria desde uma manipulação hormonal até chegar a uma cirurgia. Sim. Tá. Como é que chama? Redesignação sexual. Redesignação sexual. Agora eu estou aprendendo muito nesse programa. Então agora não é mais mudança de sexo. É cirurgia de redesignação sexual. Ok. Olha, estou aprendendo bastante aqui, viu, gente? E quais as dificuldades que essa população tem? Vamos dizer, os não binários. Eu acredito que quando nós falamos em pessoas trans, tanto os binários quanto não binários... Então agora traduz aqui para mim. A pessoa trans não binária é o quê?
Por exemplo, a pessoa trans é uma pessoa que assim, transiciona do gênero. Ou seja, que não obedece o padrão cisgênero de ter nascido homem e se enquadrar como homem. Ou ter nascido mulher biologicamente e se enquadrar como mulher psicologicamente. Então ele é não binário. Não, essa pessoa é uma pessoa transgênero. Qual a diferença entre o não binário e o transgênero? É que assim, não tem muita. Não binário é como se fosse um tipo. Eu não gosto de falar tipo, porque assim, não é. Mas assim, são pessoas trans que não se enquadram no papel de gênero, porque existem pessoas trans que seguem o binarismo de gênero. Então existe, por exemplo, uma pessoa que é biologicamente masculina, só que o sexo psicológico dela é feminina. Mas ela sempre quis ser mulher, brincar de Barbie, usar salto alto, tá nesse universo feminino. Essa é uma pessoa binária, que ela segue esse padrão. Como é que ela pode ser trans? Então, porque é transgênero, porque essa pessoa transiciona para o gênero feminino. Ela tem a disforia de gênero, mas ela segue o binarismo do gênero. Entendi. Uma pessoa não binária não necessariamente segue. Ela pode só não se identificar como homem, mas também não se identificar como mulher. Entendi. E fica onde essa pessoa? Aí varia de acordo com a pessoa, onde a pessoa quiser ficar. Isso é uma decisão da pessoa, não é minha? Eu entendo. Você vê que realmente eu acertei a minha especialidade. Meu negócio é ser cirurgião. Eu jamais conseguiria ser psiquiatra. Mas eu entendo. Sim. Eu entendo que existe e que tem que ter uma cabeça bem aberta para poder lidar com tudo isso. Trabalhar com sexualidade, nós acabamos entendendo que sempre assim, a estrela do show é o outro. Então, nós eventualmente temos que dar qualidade de vida para essa pessoa. Não tem certo e errado dentro da psiquiatria. Muito interessante. A estrela do show é o outro. Interessante. Exato. Bom, então, voltando aqui, vou voltar aqui. Quais as dificuldades que essa população tem, então? O que você pode definir para nós que estamos assistindo aqui e que estamos tentando entender, né? Tá. Eu acredito que o preconceito seja a pior faceta que essa população sofre. Porque o preconceito geralmente é a raiz de tudo. Então, assim, é uma população que ela é muito marginalizada. Quando nós falamos de população trans, cerca de 90% dessa população acaba estando na prostituição, estando nas ruas, não tem um apoio da família. Isso a gente acaba chamando muito de estresse de minoria dentro da psiquiatria, que é essa confluência de ideias e coisas difíceis que essas pessoas sofrem. Mas é muito preconceito, a legislação não protege tanto essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas têm os direitos, os poucos direitos que essa população tem são direitos que são violados. Eventualmente elas sofrem preconceito até de médicos ou pessoas que não sabem lidar, de profissionais da saúde que deveriam prestar suporte para essas pessoas. E daí você vê que assim é muita negligência, muito preconceito, é muito sofrimento. Então o grau de estresse dessa população é muito alto e elas acabam sofrendo um risco maior de qualquer transtorno mental. Entendo. Principalmente assim, depressão, ansiedade. O risco de suicídio nessa população é muito aumentada. São pessoas que elas não têm os principais fatores de protetor do suicídio. Isso tá mudando um pouco. Tá. Eu sinto que hoje em dia, assim, a geração mais jovem que está se tornando pais, eles estão se tornando mais receptivos a isso. Mas ainda assim, a sociedade tem muito preconceito com essa população e eles sofrem muito. Entendo. Olha, o papo está excelente. Nós vamos voltar já para o segundo bloco desse programa com a doutora Lara Pantano, falando sobre sexualidade humana, os aspectos psiquiátricos. Não saia daí, é um minutinho. Estamos de volta para o segundo bloco desse programa que está imperdível com a doutora Lara Pantano sobre sexualidade, aspectos psiquiátricos. E agora eu vou explorar um pouquinho você, Lara. O que fez você escolher psiquiatria? Sabe que essa é uma pergunta capciosa. Faculdade de Medicina. Isso, faculdade de Medicina. Eu sempre quis psiquiatria.
desde sempre. A minha mãe fala que eu sou uma pessoa absurdamente decidida. Mas isso é uma coisa muito engraçada. Eu sempre tive uma vertente mais nerd na minha vida. Então eu sempre gostei muito, assim, de anime, mangá, HQ, essa coisa de super-herói, esse universo mais geek. Eu li, assim, Tolkien, sou apaixonada por Senhor dos Anéis desde os 12 anos. E uma das coisas que mais me chamava atenção é que eu sempre gostei mais dos vilões do que dos mocinhos. Porque eu achava a formação de personalidade dos vilões muito mais interessantes do que a dos mocinhos. E conforme eu fui crescendo, eu sou apaixonada por Batman, que cada personagem é como se fosse uma personificação de cada transtorno psiquiátrico, que eu acho sensacional o jeito que Batman é escrito. Então o filme Coringa você deve ter adorado. Nossa. Eu sou apaixonada. Assim, dá pra fazer um programa só pra falar sobre o filme do Coringa. E conforme eu fui crescendo, eu fui tendo muito essa questão de intriga mesmo. O que faz uma pessoa ser assim? O que faz a pessoa ser assado? Por que algumas pessoas passam por diversas situações e algumas desenvolvem transtornos ou não? E daí eu lembro que eu entrei na faculdade de medicina com essa questão de quero fazer psiquiatria, mas até lá era uma hipótese. No segundo ano da faculdade eu entrei na Liga de Saúde Mental e aí ficou. Aí fiquei. Aí assim, fechou a minha visão periférica para qualquer outra área que a medicina pudesse Você já falou, é aquilo. Foi exatamente isso. E foi. E aí, dentro da psiquiatria, nós sabemos que tem muitos ramos. Sim. E como que foi, então, optar por sexualidade? O que fez dentro da psiquiatria, que tem tantas coisas interessantes, né? Optar pela sexualidade? Existem duas áreas dentro da psiquiatria que eu sempre gostei muito, que é tanto pós-trauma quanto sexualidade. E eu gosto muito dessas áreas, apesar de eu, obviamente, no consultório eu atendo psiquiatria clínica mesmo, qualquer demanda do paciente, nós estamos aí para ajudar esse paciente. Mas essa questão de querer me especializar nisso eu gosto muito da pluralidade desse assunto de sexualidade humana. É muito legal porque nada é manual, não tem um manual que a gente segue, sabe? Ele é bem tudo amplo, uma questão ampla, não tem certo e errado, é muito interessante conhecer a história da pessoa, entender a história da pessoa, entender por que a pessoa sofre. Porque eu sofro por problemas totalmente diferentes do que você, por exemplo. E provavelmente eu lido com uma questão muito diferente do que você lida com uma questão. A psiquiatria já é uma área um pouco assim, mas quando a gente começa a entrar nessa questão de sexualidade é muito fluido. E assim, principalmente, né, eu fui criada dentro desse meio porque meu pai é urologista. Então, assim, o tema de sexualidade sempre foi algo presente na minha vida, né? Eu fui filha de urologista, tem como seguir uma área muito diferente, né? Entendo. E eu pergunto agora uma curiosidade, que com certeza o pessoal em casa deve estar perguntando também. Existe a Lara pessoa, exato, cidadã, e existe a Lara psiquiatra. Exato. Como é que você faz para transitar nesses mundos? Exemplo, você está com um problema e o paciente vem e apresenta um outro problema que você... Como é que faz para transitar nisso? Entra no consultório e desliga uma chavinha? Como é que funciona? É o ideal, né? Seria o ideal, né? Mas seria acontece o ideal. Isso? Não necessariamente nós conseguimos fazer isso, mas eu acho muito importante entender... Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira que quando eu sou médica, a estrela do show é o outro, nunca sou eu. A minha função lá, dentro do consultório, é tentar ajudar esse paciente a sair desse sofrimento e promover saúde mental para esse paciente. Não é o que eu acho enquanto pessoa, as minhas crenças enquanto pessoas, é sempre sobre o outro. A estrela do show da vida do paciente é o próprio paciente. A minha função é apenas ajudar esse paciente a ter mais qualidade de vida, ter mais saúde mental, se relacionar melhor tanto consigo mesmo quanto com o próximo. Então, eu acho muito importante fazer isso. Mas eu sempre tento separar consultório de vida pessoal, porque eu acho isso muito importante. No consultório, nós sempre temos que avaliar o paciente de uma posição neutra. Entendo. Não é o que eu, a Lara, acho como pessoa, não é a minha vertente, não são as minhas crenças. É sempre o paciente, eu sempre parto do ponto de vista neutro no consultório.
Entendo. O que esse paciente sofre, tentar entender por que ele sofre. Você faz terapia? Com certeza. Sim, porque tem que Com ter um certeza. lugar de catarse. Eu acredito que todo mundo desse mundo tanto de psiquiatria, psicologia, nós temos que fazer terapia para tentar manter tudo em check, sabe? Tentar nunca absorver muito mais do que nós aguentamos. E quando você atende algum paciente cujo distúrbio é tão grave que ele põe em risco a vida social, como proceder? Imaginando um sociopata, um pedófilo, alguém que você diga, olha, entendo o sofrimento que ele está, Sim. mas esse indivíduo põe em risco a sociedade. Como fazer isso? Como conduzir um caso assim? É muito difícil sempre falar o que é de risco da sociedade ou não. Porque, Sim. como eu falo assim, nunca cabe a mim julgar, cabe ao juiz. Mas, eventualmente, existem pouquíssimas situações que o Conselho Federal de Medicina permite que a gente quebre o sigilo médico. Via das regras, nunca vou quebrar, tá tudo assim, mas é sempre quando o paciente está colocando a vida dele em risco ou do próximo. Então, existe muito aquela questão, esse paciente está com uma ideação suicida muito estruturada, a ponto de eu achar que não vai dar tempo de introduzir medicação, e se esse paciente for para casa, agora ele vai se matar. Sim. Eventualmente, você pode ligar para a família, tudo. Tá. É um dilema muito difícil da gente fazer, mas imagino eventualmente... que administrar esse start... Exato. Né? Porque aí você vai quebrar a relação de confiança com ele, né? Mas assim, nós sempre agimos em função da vida. Claro. Obviamente que assim, não necessariamente toda ideação suicida surge um red flag, nós que estamos acostumados. Nós sempre damos atenção, obviamente, tudo, mas é sempre importante mensurar o risco que eu acho que esse paciente sofre. Ou assim, por exemplo, o paciente psicótico vem para mim em consulta e fala de uma ideação homicida, com planejamento, tudo. Sim. Obviamente, eu tenho que avisar a pessoa, eu não posso, assim, prezar pelo sigilo médico, deixar que um paciente esquizofrênico, psicótico, chegue em casa, pegue uma faca e mate a esposa. Sim. Mas assim, é sempre um dilema ético muito difícil. Uhum. E como é que além da... Você vê que eu estou espremendo a Lara aqui tudo que dá, né? Além, obviamente, de você fazer terapia, que outros métodos você usa para fazer a sua catarse? Que você deve pegar conteúdos extremamente densos, difíceis no consultório. Como é que você faz? Sim. Olha, uma questão que eu acredito da área da saúde como um todo, nós sempre estamos estudando, né? Porque sempre tem modernidade, sempre tem estudos novos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eventualmente nós vamos em congresso, tô sempre dentro dessa parte mais acadêmica e também, assim, eventualmente se eu tenho um período livre e tudo, eu sempre abro o Whitebook, algum site, o Cielo, para ver se tem algum estudo recente. E daí, principalmente, na minha vida pessoal, eu sempre acabo fazendo muita terapia para poder até lidar com todas as questões, ver se eu absorvo alguma coisa de paciente. O pessoal acha que nós médicos somos máquinas, mas eventualmente existem casos que mexem um pouco a gente, que comovem a gente. É muito importante a gente trabalhar isso com a terapia. Então, mas assim, manter uma rotina de vida saudável, exercício físico, tudo. E eu gostaria, para finalizarmos esse programa, que você desse um conselho para quem está nos ouvindo agora, que pensa em fazer psiquiatria. O que é a Lara, psiquiatra bem-sucedida, que trabalha com sexualidade, enfim, alguém que pensa em fazer psiquiatria, que conselho você daria? Eu acho que principalmente entender que a estrela do show sempre é o outro e que psiquiatria é um universo fantástico, trabalhar com saúde mental, apesar da gente sempre ter que olhar pra gente também e tentar nunca absorver, até para promover mais saúde mental pro próximo, mas entender que assim é um ambiente absurdamente rico. Eu acho muito fantástico para abrir a cabeça, dar uma experiência de vida muito boa, uma maturidade tanto emocional quanto social muito grande. Eu acredito assim, estude muito e sempre tente entender o próximo, tirando a sua vertente pessoal daquilo. E eu acho muito legal, inclusive, até para conhecer diversas histórias. Eu acho assim, é muito enriquecedor o meio da psiquiatria. Bom, deu para ver que ela gosta mesmo de psiquiatria, né, gente? Não faria outra coisa. Não faria outra coisa. Eu já percebi ao longo do programa que você realmente não é à toa que você se dá bem. Lara, eu quero agradecer muito
a tua presença no Med Saúde. Muito obrigado. Eu tenho certeza que para você em casa foi extremamente esclarecedor esse programa. E deixo aqui o nosso agradecimento, Lara. Muito obrigado, viu? Eu que queria primeiro agradecer, assim, a oportunidade de estar aqui, o convite, para mim é muito importante. Também agradecer você de casa que estava aí com a gente. É muito importante você estar assistindo esse programa fantástico do Med Saúde. É isso aí. Med Saúde, o seu encontro semanal com a saúde. Canal 25 ou 525 NET. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares, Neomex, o paciente em primeiro lugar, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.